Papo de bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Olá! Mais um episódio pra vocês! Opa, beleza? Olha lá, hein? Hoje é mais uma conversa de boa. E vai ser legal. A gente vai falar sobre coisas bem interessantes. Então, vamos começar. O Brasil é aquele lugar, pá, onde o governo ele te estende a mão para te cobrar o quê? Uma taxinha básica. E hoje o que é que a gente vai mergulhar? Vai mergulhar em mais uma obra de ficção jurídica do nosso país. Isso quase não O tem. Regime Especial de Atualização de Regularização Patrimonial, mais conhecido agora por REARP. Meu Deus. A tal lei que saiu agora, né? Exatamente, Armando. E prestes atenção, você tem qualquer pedaço de terra ou tijolo no seu nome, porque o Brasil acaba de inaugurar algo inédito no mundo. Cobrar imposto sobre a perda, cobrar imposto sobre a inflação. Não é imposto sobre o lucro real, é imposto sobre uma valorização que na prática é apenas seu dinheiro derretendo. Ou seja, é aquela versão trágica brasileira, né? Da compensação estatal. Os caras, é só filé mignon e lagosta, né? O Estado destrói praticamente o valor da moeda com a inflação e depois aparece para tributar injustamente ou justamente a destruição que ele mesmo causou. Sim. É o equivalente a te darem um soco na cara E e depois te cobrarem pelo gelo para desinchar o olho roxo. Né? É ou não é? E tudo isso foi sancionado na calada da noite para variar. Como sempre. Sempre na surdina de um feriadão. No dia 21 de novembro de 2025. E o que é melhor? Com o silêncio ensurdecedor da velha mídia comprada. Paga a peso de ouro. Por que divulgar se o objetivo é abocanhar imediatamente bilhões e bilhões de reais? Ou seja, o governo ele está vendendo isso como uma de tal oportunidade de organização patrimonial ou uma modernização tributária, mas na realidade é o quê? É que essa lei, essa nova lei, coloca 100% de todo mundo contra a parede. Não estamos a falar só de gente rica. É o proprietário do pequeno apartamento financiado, do sítio que foi herdado da família, de quem demorou 20, 30 ou 40 anos para conquistar um imóvel. Estamos a falar dessa gente. E o governo te dá uma escolha, que na verdade é um funil de arrecadação fantasiado de opção. A lógica é simples, mas brutal. Ou você se antecipa e paga um imposto menor agora, ou vai pagar um imposto muito maior depois. E se a gente analisar os números, né, porque é aí que a ironia se transforma em indignação, né, o sistema tradicional de ganho de capital tributário, né, ele tributa a diferença entre o valor de compra, né, que é o custo histórico, né, e o valor de venda. E tem as alíquotas que variam mais ou menos entre 15% a 22,5% para o PF, para a pessoa física. Sim, né? Mas aí com REARP, para a pessoa física, o CPF, o contribuinte pode atualizar seu imóvel e parar o valor de mercado. E vai pagar 4% sobre a diferença entre o custo histórico e o valor atual. E se nós usarmos, por exemplo, um exemplo clássico dos bastidores, né? Por exemplo, tu compras um imóvel de 1 milhão e hoje ele vale o quê? 2 milhões. Se tu não aderires ao REARP, essa nova lei, esse ganho de 1 milhão seria tributado pelo ganho de capital, gerando um IR de cerca de 150 mil reais na venda futura. Não é? Ah, mas se você se aderir ao REARP, você paga 4% sobre a diferença de 1 milhão. Ou seja, 40 mil. Agora em cash, né? Em substituição ao imposto sobre o ganho de capital. E aí eles te forçam a desembolsar esse capital antecipadamente, como se o lucro fosse real e imediato, quando a maior parte é apenas uma defasagem causada pela inflação. E, por exemplo, se a gente começar a analisar o que se passará para a pessoa jurídica, o CNPJ, né? Que historicamente é o quê? Sempre teve a mordida mais pesada. Exato. A alíquota de adesão é de 8% sobre a diferença.
E isso é a soma de 4,8 do IRPJ, mais os 3,2 do CCLL. Se a empresa for teimosa e não aderir, a tributação de ganho de capital do CNPJ, lá na frente, é o quê? Ou vai ser de 34%, imagina só. Ou seja, a empresa vai pagar 8% agora ou enfrentar uma conta de 34% depois, sobre a valorização que é quase toda a inflação. Não é à toa que chamam isso de mecanismo de reforço de receita, vital para o ajuste das contas públicas. Mas aí nós chegamos ao ponto mais perverso, né? A tal chamada cereja do bolo, aquela conspiração, né? A condição obrigatória para usufruir dessa oportunidade, né? Se você paga o 4% agora, se você adere ao REARP, né, você fica proibido de vender o seu imóvel por um período de carência, cara. São 5 anos de lockdown. Pô, bloqueou para imóveis ou 2 anos para bens móveis, cara. É móveis. o governo amarrando o património do país inteiro por 5 anos. E qual o risco de quebrar essa regra? Não há perdão, né? Se você ousar vender antes do prazo de 5 anos, a Receita ignora tudo que você pagou e cancela o benefício da alíquota. É reduzido e recalcula o imposto devido pela alíquota normal. Você paga de novo, só que mais caro, com juros Selic, e ainda vai levar uma multa por quebra de compromisso. O que era economia vira uma armadilha tributária. Como sempre, os caras nunca dão ponto sem nó, né? Isso não é nenhuma política fiscal. É forçar apenas e só o contribuinte a ter um horizonte de planejamento de 5 anos em um país onde a regra tributária ela muda ao belo prazer dos governantes. Cara, 6 meses. Ou seja, o bloqueio que nada mais é que um lock-up, ele cria uma rigidez que é a problemática em cenários de necessidade financeira urgente, que é o caso do brasileiro normal. Tu ficas preso a uma decisão tomada anos antes sobre outras circunstâncias que tu nem sabes. E tem mais, a lei que determina o valor atualizado passa a ser o novo custo fiscal do bem, que a data de aquisição passa a ser a data da adesão ao REARP. Isso é crucial, vamos colocar, porque elimina benefícios antigos vinculados ao tempo de posse. Então, um imóvel muito antigo, que já teria redutores expressivos no ganho de capital, ou no tradicional, pode perder essa vantagem e vai diminuir a atratividade do REARP. Então, precisa simular cenários, porque para muitos o Estado arrecada mais do que o contribuinte. Economiza. Ou seja, em outras palavras, se tu és um aposentado e que tu moras no único imóvel próprio e se tu planejas deixá-lo por herança, pagar esse imposto antecipado é simplesmente jogar dinheiro fora. Porquê? Porque herança não tem ganho de capital tributável, não é? Ou seja, a adesão só faz sentido se tu tiveres um horizonte longo, se tu tiveres uma liquidez para um desembolso imediato sobre um retorno futuro e certo. É ou não é? A pergunta que não quer calar é por que tanta pressa e tanto segredo em novembro de 2025, na surdina? Porque é sempre o modus operandi. Eles fazem sempre estas votações surpresa, a meio da madrugada, não é? A resposta é sempre o caixa, não é? O governo precisa de caixa. O pacote fiscal que inclui o REARP, junto com outras medidas, os famosos jabutis herdados de uma MP que caducou, foi estimado pelo próprio Senado para gerar um impacto de 19 bilhões em arrecadação. Outras projeções mais abrangentes na altura e que foram publicadas depois chegam a mais de 25 bilhões. Tá, 19 bilhões de dinheiro vivo, imediato, do dia para a noite. Mas o detalhe mais revelador, que acende a luz vermelha gigante, o governo não apresentou nenhuma ou um estudo público detalhando quando desse valor virá especificamente do REARP. E porquê o mistério, né? Porque é uma engenharia de arrecadação. É quase um cheque em branco, né? Eles querem o quê? Querem bilhões
cobrando imposto sobre a inflação, forçando uma decisão rápida. O prazo de adesão é curto, até para pressionar as pessoas, não é? Esperado para fechar por volta de fevereiro de 2026, não é? E aí, além disso, o time não é acidental. O cerco tecnológico que se está se fechando com a ferramenta como Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, é o cruzamento de dados. E o governo cria essa janela de adesão justamente antes do quê? Do cruzamento de dados ficar mais eficiente. Exatamente. E o REARP, não é, funciona como o último aviso. Algo que diz às pessoas, olha, regularize agora, em condições controladas, ou seja pego depois, em condições piores. É um aviso, não é? E o risco não para na arrecadação atual. Especialistas até disseram que a Receita pode usar as declarações do REARP como um mapa detalhado do património das pessoas, até para fazer fiscalizações posteriores. Sim, exatamente. A mensagem é claríssima. O governo descobriu uma nova mina de ouro, aonde tem inflação, tem imposto, aonde tem patrimônio, tem pressão. Exatamente. Ou seja, se isso for ou começar a ser normalizado agora, quem garante que nós não teremos uma atualização do REARP com um REARP 2.0? Ou um imposto recorrente de atualização de património no futuro? Ninguém nos garante. O precedente está criado. E o Brasil é um mestre em transformar uma exceção em regra e regra temporária em imposto eterno. A lei não é perigosa só pelo que ela cobra hoje em dia, não é? Mas pelo que ela também permite cobrar no futuro. Amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, é ou não é? O jogo está posto. Você tem menos de 90 dias. O prazo deve se encerrar em fevereiro de 2026 para escolher se entra no funil dos 4% ou se arrisca 15% ou 34% no futuro. É mais uma escolha perigosa, não é? É uma escolha entre, como a gente falou, tomar um soco no olho e ficar amarrado por 5 anos. Ou tomar um soco nos 2 olhos lá na frente, né? Que ainda é pior, não é? O que não é uma opção é ficar parado sem analisar o seu caso individualmente. Preferencialmente com o apoio de profissionais especializados e capacitados para vos aconselhar. E é por isso que a nossa conversa não pode parar aqui. O governo deu um ultimato te forçando a pagar imposto sobre o próprio dinheiro derretido. Você vai aderir a esse funil de arrecadação fantasiado de oportunidade? Deixe aqui nos comentários qual será a sua decisão. Queremos dar corpo a essa revolta e à nossa conversa. E, para todos os efeitos, e como a gente sabe, como a gente diz sempre, a velha mídia, né, aquela velha mídia comprada, está em silêncio ensurdecedor. Não podemos permitir que o povo seja cobrado sem saber o que está acontecendo. Porque eles votaram na surdina, não é? Então compartilhem este conteúdo com pelo menos uma pessoa ou outra, com o seu grupo, com os seus familiares, para que milhões de brasileiros tenham acesso a essa informação que a mídia comprada não vai divulgar porque recebe para estar caladinha, não é? Se você valoriza a informação que expõe o Papo de Bunker, deixe o seu like e a nossa forma de medir a indignação. É claro, aproveite e se inscreva no canal, porque, meu amigo, o jogo da arrecadação imediata está apenas começando. E vá lá. Até o próximo Papo de Bunker, onde revelaremos a próxima oportunidade, o próximo escândalo, o próximo imposto, a próxima maracutaia, né? Que eles vão nos criando, jabutis, né? Os famosos jabutis. Né? E cada vez a coisa fica mais complicada. Porque se você analisar, o governo vai partindo e vai comendo toda a sua garantia de ter um patrimônio líquido. Cada vez fica mais complicado você vender. A ideia deles é tomar a herança toda para o Estado. E senta o dedo no like!